a ministra Carmen Lúcia, visitando uma carceragem, um presídio, uma penitenciária, eu não me lembro exatamente onde que ela foi, disse: o sistema carcerário, o sistema penitenciário brasileiro é um caos. Precisamos cuidar do sistema penitenciário. Aí eu fiquei me perguntando, você acabou de dar uma decisão que você vai aumentar a quantidade de presos em 300 mil, sei lá quantos, mas a probabilidade era essa. E você vem me dizer na sequência que o sistema carcerário é um problema. Uai, você está potencializando este problema em vez de achar uma solução para ele. Por quê? Porque nós sempre desaguamos no direito penal e no processo penal a solução para a criminalidade que não está neles. Porque está em políticas públicas, por óbvio. Não é? Claro, eu queria trazer essa decisão e este comentário para a sua análise crítica. Comentário cirúrgico. Eu acho que, primeiro a gente precisa diferenciar opinião pública de opinião publicada. Né? Uma coisa é opinião pública, outra coisa é opinião publicada. Temos um movimento, e esse totalitarismo financeiro que utiliza dos meios de comunicação, que são também corporações transnacionais, ou seja, são também, fazem parte do capitalismo financeiro, do totalitarismo financeiro, utiliza-se, por exemplo, para ameaçar juízes de linchamento midiático. As decisões hoje são emanadas pensando na repercussão à credibilidade do juiz, do magistrado, dos meios de comunicação, que os meios de comunicação vão apresentar. O problema é que você me provoca muito. Você está me provocando muito. Eu não quero ficar você vai gostar mas você me provoca. Aí fica difícil para mim me conter. Bom, o objetivo é esse. Olha que interessante o que você está dizendo, professor Elisson. A gente observa aqui no Brasil, e isso eu vou falar certamente muitos colegas que estão nos assistindo aqui, como o doutor Luiz Carlos Arbrita, a professora Daniela Bonacosta, entre outros que eu vi, a professora Thaisa Matos, que eu vi também por aqui, cumprimento a todos. Nós temos hoje o seguinte cenário brasileiro. Quando é para absolver, o julgador tem certeza da absolvição, tem certeza da inocência. O que ele faz? No consciente, ele saber que porque o sujeito é inocente, porque não se provou o fato, ele absolve pelo indúbio pro réu. Porque ele lava suas mãos. Ele vai dizer, se algo acontecer, eu estou absolvendo é a lei que me mandou absolver porque eu tenho dúvidas. Quando ele tem reais dúvidas sobre a autoria, ele faz o quê? Condena. É uma inversão do direito com o fato, que é uma coisa, e justamente dentro disso que você trouxe, assim, quando você falou, me veio isso na mente na mesma hora. Por isso que eu não pude deixar de comentar. Isso é rotineiro no Brasil. Recebe a denúncia com dúvida, com base no falso indúbio pro società, né? Pronuncia com base no falso indúbio pro società, ainda que muitas vezes nem cite o princípio, na cabeça norte. Né? Há um livro muito interessante sobre isso, do professor, trata um pouco disso, da perspectiva de que primeiro se condena, depois se busca as provas, dessa inversão de valores no processo penal, que também é algo que a gente deve fazer algumas incursões de estudos. Mas eu acho que você tem completa razão, porque nós vivemos um momento onde o poder midiático está ditando as decisões judiciais. Né? Algumas coisas são absolutamente estranhas, né? No sentido de que, por exemplo, estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento de pandemia aqui na Espanha, por exemplo, já é a segunda prorrogação da quarentena, por exemplo, a sociedade toda bastante
complacente de tudo isso e olhando a situação penitenciária. E no Brasil, recentemente, nós tivemos alguns movimentos nesse sentido que me pareceram bastante complicados, bastante estranhos. Primeiro, isso que você fala dessa incongruência do Poder Judiciário, né? É um Poder Judiciário que insiste, eu digo muito isso nos lugares onde ando fazendo conferências, é um Poder Judiciário, vivemos um momento de Poder Judiciário que o Poder Judiciário está investindo em uma pedagogia vazia. Um Poder Judiciário que diz que o nosso sistema penitenciário sofre de um estado de coisa inconstitucional irrecuperável, no sentido prático, e que simplesmente recomenda isso a toda a magistratura como uma pedagogia anti-freiriana, né? Porque a pedagogia freiriana é da emancipação, e essa não é da liberação. Recomenda ao judiciário, recentemente, uma medida liminar da Suprema Corte, onde um magistrado recomenda, medida essa que não foi nem referendada, mas um magistrado recomenda a toda a magistratura. Eu sou de um tempo que não é tão longe, porque não tenho tantos anos, mas eu sou de um tempo onde o magistrado determinava. Determina-se, sabe? Então, por quê? Porque é preciso ver como é que a sociedade, os meios de comunicação vão repercutir essa questão. Né? E não é uma situação individual, é uma situação que é no pleno, é uma situação que estão nos tribunais inferiores, é uma situação generalizada, e não é uma situação só do Brasil. Eu ando bastante pela América Latina, depois da esferística da nossa margem latino-americana, né? E nós precisamos que o Poder Judiciário, especialmente o Poder Judiciário, mas não só ele, comece a atuar como efetivamente fazendo parte de um sistema onde a realidade precisa ser levada em consideração, né? Onde o respeito a princípios que são básicos da convivência humana. Eu não vou nem apelar ao respeito à nossa Carta Magna, né? E nesse sentido, todos esses fenômenos são o que a gente defende, influenciados por este movimento que é bastante característico dessa era. E esse excesso, pegando esse gancho do totalitarismo e a crítica que você faz sobre o judiciário, e eu concordo e assino embaixo sobre ela, mas não há um problema também em relação ao Ministério Público, digo, o excesso de poder que o Ministério Público tem e a busca por mais poder que existe institucional. Isso não é uma crítica às instituições. Volto a dizer, eu falo isso todas as lives para deixar registrado. Não estou aqui criticando as instituições nem as pessoas que estão nelas, né? Mas as críticas precisam ser feitas como são feitas críticas à advocacia. Eu sou advogado criminal e sou professor. Então, se pegar essas duas características minhas, eu sou as duas profissões mais criticadas no Brasil, ou que são menos relevantes para a sociedade, infelizmente, que é o advogado criminal e o professor. O professor faz greve, ninguém se importa. Advogado criminal, todo mundo confunde ele com o seu eventual cliente. Então, não é uma crítica às profissões, porque sou advogado criminal e sou professor. Mas este excesso do poder de um órgão acusatório que se passa por fiscal da lei, mas eu nunca vi arguir uma nulidade de um processo criminal. Pode até que ser que exista, mas eu gostaria de ver um processo em que um promotor pediu a nulidade do processo, mas eu não vi ainda. Esse excesso de poder, isso não fomenta este totalitarismo financeiro, especialmente quando você tem uma instituição que deveria ter um poder focado em determinada atribuição e, de repente, isso é expandido como a salvaguarda da sociedade? Sim, isso é muito interessante. Existem algumas coisas, algumas posturas institucionais brasileiras, latino-americanas, especialmente brasileiras, que é muito difícil de você explicar fora do Brasil,
Existem algumas coisas que são muito características do Brasil que ninguém entende. Por exemplo, essa questão, e aí se divide muito entre promotor garantista, promotor de justiça que não é garantista, juiz garantista, juiz que não é garantista. Recentemente eu estava falando com o professor Ferraioli, e a gente discutia isso, mas como juiz garantista? Mas como? Juiz é garantista? Não há juiz não garantista. Juiz, sabe, juiz... A não ser que a Constituição não tenha direitos e garantias fundamentais. Né? Juiz e promotor de justiça não podem não ser garantistas. Porque percebendo o garantismo como uma perspectiva de respeito à norma constitucional e ao direito internacional dos direitos humanos. Então, fora disso é totalitarismo, fora disso é barbárie. Então não podemos pensar, eu não sou um promotor garantista, eu não sou um juiz garantista, esse não é. Isso não existe. Isso é fora do direito. E vários se manifestaram a favor da relativização da presunção de inocência. Claro. Relativização de direitos. Essa é outra característica deste atual movimento, né? Uma relativização dos direitos. Porque o totalitarismo financeiro, né, que condiciona os fenômenos que precisamos construir uma crítica renovada para analisá-lo, esse totalitarismo financeiro ele é absolutamente antagônico aos direitos humanos. Porque a base ideológica deste totalitarismo financeiro é a ideia de que os sujeitos, e aí poderíamos citar inclusive um célebre professador do neoliberalismo, von Mises, que os sujeitos não nascem com a capacidade e o direito inalienável de serem considerados como tais, mas que isso é uma questão que deve ser adquirida com base em um conceito muito interessante, porque precisa ser muito destranchado, com base na meritocracia, que é um conceito absolutamente falido. Né? Como é que podemos, assim, em uma sociedade, é falido em qualquer parte, porque os meios condicionam o sujeito, mas é falido, sobretudo, em realidades desiguais, como a realidade brasileira. Eu não posso falar em meritocracia em um país onde muito poucos têm direitos a ir à escola, a aprender a ler, e mais poucos ainda, né, têm direito a entrar numa universidade e dominar as características da língua dita culta. Então, eu não posso falar em meritocracia. E esse totalitarismo, ele apreende como uma de suas ideologias esta falsa crença, né? A gente chama, inclusive, de um falso Deus, essa falsa crença na meritocracia para justificar as suas desigualdades estruturais. Porque, a partir daí, o insucesso não é um problema da estrutura social. O insucesso é um problema pessoal. Você foi incapaz de lograr o sucesso. Eu consegui porque eu, por esforços próprios, ou seja, desconsiderando todas as questões que condicionam você estar aí e eu estar aqui. Perfeito. Entende? Por isso, para analisar essas questões, aí a gente sempre volta a algo que é muito, como a gente disse, permeou todas as discussões. Para compreender tudo isso é preciso uma formação, é preciso olhar os fenômenos com um olhar sensível, né? É preciso pensar os problemas de modo sensível. Por isso que nós advogamos por uma renovação crítica. Não uma crítica nova e uma crítica velha, porque também não é disso que se trata. Não é uma nova crítica no sentido de que há uma crítica velha que não serve e que agora há uma crítica nova que resolverá todos os problemas como uma varinha de condão. Mas é simplesmente uma crítica, um posicionamento no sentido de que é preciso haver uma renovação crítica. Uma renovação crítica a partir da crítica produzida até então, sabe? Para poder analisar isso com profundidade. Esse problema que você traz com relação a essa dificuldade de muitos promotores, muitos juízes nessa relação garantismo ou não garantismo, é um problema, talvez, então, de formação da base
jurídica, que você falava já no início da multidisciplinariedade, não só da criminologia com o direito penal, e, sem dúvida, com os direitos humanos e tudo isso. Mas, veja, os alunos, os promotores, os juízes passaram por esses estudos, não é? Em alguma medida leram. Claro, o professor Lênin faz uma crítica muito profunda à forma que os concursos públicos têm abordado os temas, numa quantidade absurda de informações, mas sempre horizontal, poucas informações verticalizadas, né? A quantidade de informação que o cérebro conseguir memorizar, que vai gerar o resultado positivo num concurso público, e poucas vezes perguntas verticalizadas que tenha que demonstrar, por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como eu estudei a evolução das teorias da culpabilidade, ou as críticas da criminologia, a criminologia radical, os estudos que estão sendo feitos nesse ambiente. Enfim, isso pouco é cobrado, ou quando é cobrado de uma forma muito assim decoreba. Qual é o conceito da nova crítica criminológica do professor Idson e do professor Zaffaroni? Ponto, é isso. Ou faz um falso ou verdadeiro, ou qualquer coisa assim, pega um pequeno trecho, como se aquilo representasse a obra inteira. Então eu fico pensando, como solucionar isso? Porque é assustador. Eu me assustei, não é com juízes e promotores que foram a favor da presunção de inocência, não. Eu me assustei com todos que são formados em direito e foram a favor da relativização da presunção de inocência. E digo isso pouco me importando, no sentido técnico, se o sujeito será condenado em segunda instância ou em última, mas me importando com o que a Constituição deixa claro. Trânsito em julgado. E não há... Eu desconheço alguém que não saiba o que é trânsito de julgado, que está no mundo do direito, e tentaram fazer manobras argumentativas para chegar à conclusão de que aquilo poderia ser feito. Então, isto me assusta muito, e eu lhe pergunto, qual então é o caminho, já que nós estamos fazendo uma crítica, como pensarmos uma solução para o problema? O problema está aí, nós sabemos qual é, mas é incabível, no Estado democrático de direito, juristas, pessoas formadas em direito, advogados, promotores, juízes, delegados, serem a favor de violação de garantia fundamental, seja ela qual for. Perfeito, perfeito. Eu acho que as respostas são múltiplas, obviamente, mas eu acho que precisamos refundar a formação universitária jurídica no Brasil. E olha que eu não estou dizendo com isso que a formação fora do Brasil, em alguns lugares, também é no mesmo sentido. É uma formação... primeiro que a universidade é um espaço de reprodução ideológica. Eu acho que isso que você traz, de que todas essas pessoas saíram da universidade, é bastante sintomático do que estamos vivendo e é bastante indicativo dos caminhos que podemos trilhar para tentar algumas mudanças. As formações jurídicas no Brasil são, hoje, com raríssimas exceções, formações lineares. Formações absolutamente lineares. O jovem entra na faculdade de Direito, muito provavelmente, na maioria das vezes, com muito pouca maturidade e idade, e simplesmente ali estuda, por exemplo, em Direito Penal, os 361 artigos do Código Penal, as teorias dogmático-penal, mas também isso não é característico só da formação penal, mas dos cursos de direito. E estamos produzindo estes monstros. A formação jurídica no Brasil está produzindo estas pessoas. Não nos iludamos. E são pessoas que vêm de universidades que são bastante prestigiosas no Brasil. A maioria delas universidades públicas, universidades federais, universidades estaduais, universidades com nome consolidada enquanto. Mas, como instituição de reprodução ideológica, né, produtora de poder simbólico, nós estamos falhando. Porque a formação não está sendo uma formação crítica e de cidadãos. Porque essa é uma questão importante. A formação universitária, ela tem como objetivo, um de seus objetivos, formar quadros profissionais. Mas esse não é e não pode ser
essa não pode ser a missão da universidade. A missão precípua da universidade é formar cidadãos críticos, reflexivos, responsáveis socialmente. E uma formação neste nível, uma formação neste sentido, não pode ser adquirida com introdução à filosofia, introdução à sociologia e à antropologia no primeiro semestre. Até porque essas introduções, se elas não conseguem dialogar com o demais, com todo o restante, elas são assépticas, elas não funcionam. Então, eu acho que precisamos formar juristas com uma capacidade de ler o mundo mais profunda. Sabe? Isso é algo que me parece que falta na formação jurídica no Brasil. E é interessante isso que o senhor está falando, porque nós somos professores, e sou professor de graduação, sou professor de pós-graduação, né? A gente coordena um curso de Direito Penal Econômico e tudo, mas falta muito, claro, várias áreas do conhecimento, e sempre vai faltar, até por uma questão de espaço, de grade, de tempo para a formação. Então nós vamos estender uma formação de forma absurda também, que se tornará inviável. Mas uma coisa que sempre foi ponto de crítica dos professores da área do direito penal é a falta de uma ou duas ou três cadeiras de criminologia e de execução penal, porque são os temas, se você for pensar friamente, são os temas mais importantes da área do direito penal, e eu estou falando de direito penal como um todo aqui, abrangendo tudo, e a gente estuda muito direito penal, e eu particularmente sou um entusiasta da parte geral do direito penal, gosto muito da teoria do direito. Também. Estudamos relativamente bem processo penal, mas a execução penal, que é o cárcere em si, que é aonde deságua todo esse estudo, no final, é para isso, né, para o cumprimento de pena. Nós temos um direito penal e um processo penal para saber se alguém vai ou não vai cumprir uma pena. Então, isso é pouco estudado, as pessoas desconhecem e é até muito deixado de lado, não é aquilo que dá o glamour do direito e do estudo. A criminologia, da mesma forma, ela não é uma cadeira obrigatória, deveria ser, e pelo menos a criminologia vem ganhando força, porque as pessoas que eu digo, os estudiosos do direito penal, estão cada vez mais percebendo que não há uma crítica profunda do direito penal se você não tiver algum conhecimento também da criminologia, porque uma coisa deságua na outra e fazem um tripé no qual o outro pé é a política criminal, não é? Não é o processo penal, é a política criminal, a criminologia e o direito penal. Claro, e isso é interessante porque essa interdisciplinaridade ela precisa ser característica, ela precisa ser transversal da formação jurídica. Mas, inclusive, de fora do... é preciso beber, inclusive, fora do campo jurídico. É preciso beber na filosofia, sabe? Um bom jurista é aquele que entende de filosofia, porque se nós formos buscar toda a teoria do direito penal, por exemplo, ela tem raiz filosófica. Sem dúvida, sem dúvida. Ela tem raiz filosófica, ela tem raiz sociológica, a criminologia é mais sociológica, o direito penal tem raiz mais filosófica. Se você pegar Roxin, Welzel, Von Lis, todos médicos, claro, todos são grandes atrás, Feuerbach, sabe? Se a gente for para os grandes... primeiro que naquela época a cadeira era de filosofia e de direito penal, e de processo penal. Então, se você não consegue ter uma formação nesse sentido, a visão é parcial do fenômeno. Eu fico preocupado com fechar meu expediente. Fico preocupado em pontuar no Projude, em pontuar no CNJ para minha promoção, e não preocupado com as reverberações que pode haver na vida social, porque isso tem repercussão social. O direito penal é um tema civilizatório. Sabe? Há uma banalização também, esse fenômeno
do totalitarismo financeiro, que promove essa seletividade absoluta, essa seletividade que eu chamo de abissal, porque profunda, porque endêmica, porque em proporções absurdas, ele fomenta uma seletividade que nunca antes foi noticiada, sabe? No direito penal brasileiro é muito característico. E é uma seletividade que, como toda seletividade, que é estrutural, que estão sempre direcionados aos párias de cada sociedade. E no Brasil não é diferente. Está direcionado àquilo que os meios de comunicação criam ficticiamente como classe de párias, e que ninguém se importa. Se nós olharmos os dados da letalidade brasileira, é uma só. E há uma coincidência também muito interessante. Uma coincidência fenotípica, uma coincidência etária, e uma coincidência socioeconômica daqueles que estão no cárcere e daqueles que sofrem a letalidade no Brasil, que são majoritariamente jovens, negros ou pardos, de periferias de 15 a 29 anos. Sabe, nós temos índices de guerra no Brasil. O que está acontecendo com o Brasil? E o que é surreal, né, professor Ilson? Eu vou fazer a pergunta, mas o senhor vai esperar um pouquinho para responder. E o que é surreal é pensarmos que esse cárcere, nós temos no Brasil 1.800 tipos penais e ele reflete 5. Se a gente for pensar a qualidade das investigações, então, os índices de solução de homicídios e crimes mais graves é baixíssima. Se pegarmos a cifra negra, então, é outro problema que certamente o dia que for explorado será absurdamente alto o índice, né? E eu queria que o senhor comentasse isso, mas eu vou lhe pedir uma gentileza e para todo mundo. Nós vamos bater 1 hora de conversa. Eu preciso sair e começar de novo. Então eu vou sair, desligar a live e ligar novamente. E assim que vocês forem entrando, quem está assistindo, já pode mandar as perguntas, porque depois que o professor Ilson responder a esse meu questionamento, eu já vou começar a perguntá-lo as dúvidas que vocês tiverem. Então, por favor, voltando à live, já comecem a mandar, tá? É 1 segundo.